A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 4 do livro de Esther. E apenas para recordar, lembremos que ontem nós vimos que Hamã não queria apenas trazer juízo contra Mardoqueu pela sua insubordinação, mas aproveitou-se desse fato para enganar o rei da Pérsia, conseguir a liberdade para expedir um decreto e exterminar todos os judeus do domínio persa, do reino persa. Então, isso é o que está em andamento. Cartas foram enviadas para todas as cidades deste reino e eles teriam 11 meses para se preparar para esse extermínio. Bom, o começo do capítulo 4 diz que quando Mardoqueu ficou sabendo de tudo o que aconteceu, soube de tudo o que aconteceu, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de pano de saco, ele se cobriu de cinza e ele saiu para a cidade chorando amargamente em alta voz. Claro que, e eu já falei isso para você, acho que logo no primeiro episódio do livro de Esther, a gente não pode cometer um anacronismo, que é julgar as atitudes de um personagem, de uma época, baseada em uma outra época. Talvez você e eu, a gente olhando esse texto, a gente pensa, meu Deus, mas esse Mardoqueu é bem dramático, Olha só, ele que não se curvou diante do outro, e a hora que veio a consequência da atitude dele, aí ele rasga a roupa, joga cinza na cabeça, sai chorando e gritando em alta voz. Mas lembremos que este comportamento pertenceu a uma época. E para este povo isso era muito comum. Se você gosta de anotar textos, anota aí. Gênesis 37 e 34 vai mostrar que Jacó expressou a sua tristeza da mesma maneira. E se você quiser, anota outros aí. 2 Samuel 1:11, Isaías 3:24 e Daniel 3, por exemplo. Mas tem mais. Ou seja, essa coisa de demonstrar publicamente a sua tristeza, a sua dor, fazia parte não apenas dessa cultura, mas de outras também. E quando Mardoqueu fica sabendo que o resultado da sua atitude havia trazido uma desgraça, uma consequência numa escala tão alta, uma paga tão desproporcional, ele tem este comportamento que expressa a sua tristeza. Ele foi para a porta do palácio real, como ele costumava ir, mas ele não podia entrar por causa da maneira como ele estava vestido, e então ele fica ali, chorando e se lamentando, e isso não aconteceu somente com ele, Versículo 13 vai dizer que onde chegavam os decretos do rei, por parte dos judeus havia grande choro, havia jejum, havia choro, havia lamento. Então, imediatamente o povo, quando recebeu esse decreto, parou para jejuar, parou para buscar a Deus, parou para expressar diante do Senhor a sua dor e o seu pedido de socorro. Não sei, porque o texto não nos revela se alguém pensou, quer saber, eu vou tentar fugir daqui, porque eles teriam 11 meses para isso. Mas a primeira reação de quando o decreto chegava nas cidades, pelo que nos diz a palavra, é que o povo buscava o Senhor Deus em jejum, choro e lamento. Embora o texto, como eu disse para vocês no primeiro episódio, Esther não aparece o nome de Deus. O livro de Esther não mostra a palavra Deus. Mas a gente, passo a passo no texto, e a gente vai ver isso mais para frente desse capítulo também, a gente vê o povo do Senhor se voltando para ele pedindo socorro. E é o que Mardoqueu está fazendo aqui. Agora, uma outra situação começa a se desenrolar, porque nós vamos perceber que o versículo 4 vai demonstrar para nós que Esther, embora fosse a rainha, embora estivesse no palácio, ela não tinha conhecimento de tudo o que acontecia. Porque quando chega para ela a informação de que ele estava, o seu primo, que Mardoqueu estava de pano de saco, cinza, se lamentando, vestes rasgadas, o que ela faz? Ela manda uma roupa para ele, Versículo 4 vai dizer que ela ficou aflita, ela não sabia o que estava acontecendo com ele, e mandou para ele umas roupas novas para que ele tirasse aquele pano de saco, mas ele não aceita.
Então, Esther pegou um homem de sua confiança chamado Atá, que era um dos oficiais que o rei havia nomeado para ela, para ajudá-la, e falou para ele, ó, vai lá e tenta descobrir o que está perturbando Mardoqueu. Mardoqueu conta para este homem de confiança o que estava acontecendo, dá para ele uma cópia desse decreto para que não tivesse nenhum tipo de dúvida, isso está no versículo 8, e então ele diz, insista com Esther para que ela vá diante do rei e implore por misericórdia, para que ela interceda em favor do seu povo. Então o versículo 8 nos mostra que agora Ratá, que era servo de Esther, denominado servo de Esther por causa do rei, agora Ratá sabia que Esther também era judia, ok? Nesse momento, o texto deixa pra gente, sem dúvidas, de que quando Mordecai ou Mardoqueu diz para Ratá, fala para ela, dá para ela esse decreto e fala para ela, intercede em favor do teu povo. Agora, Esther, de maneira, vamos dizer assim, havia sido declarado, porque se até então ela não havia falado a que povo pertencia, porque o próprio Mardoqueu havia instruído ela desde o capítulo 2, nós vemos isso, agora, então, pelo menos o servo dela já sabia que ela também era judia. Ele vai até ela, leva para ela essa informação, e então ela devolve, né, o recado através do mesmo servo, e ela diz, olha, eu não posso me achegar ao rei. Existe uma regra que diz que se eu chegar na presença do rei, e gente, ela era rainha, ela era esposa, mas ela não chegava na presença do rei a hora que ela quisesse. Ela não tinha, nós falamos sobre isso no capítulo 2, né? Ela não tinha, ela podia ter a pompa, o conforto, né? A pompa e a circunstância, o conforto, servos e servas, etc. Mas ela não tinha o marido, ela não podia chegar na presença do rei a hora que ela quisesse. E ela disse, já faz, se você pode ver isso no versículo 11, já faz 30 dias que ele não me chama. Ele podia estar recebendo outras concubinas, mas a rainha Esther ele não tinha chamado. Então fazia 30 dias que ela não ia poder aparecer na presença do rei de qualquer maneira, isso era contra a lei. E aí então Mardoqueu responde para ela, olha, versículo 13, né, ele manda o servo dizer, porque na verdade ele não pôde encontrar-se com ela pessoalmente. Ele vai dizer, não pense, versículo 13, que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E aqui tem a frase que para alguns é o centro do livro de Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aqui o primo dela está dizendo, o lugar que você ocupa hoje não é um lugar sem propósito. E Deus, que controla todas as coisas, pode ter preparado que você estivesse nesse lugar que você está exatamente agora, para que você entre com provisão e livramento e intercessão pelo teu povo. E Mardoqueu ainda vai dizer, não pense que você vai se livrar só porque você é a rainha. Ele não vai quebrar o seu próprio decreto para te poupar. E Deus vai levantar socorro por outro lado. Se você não fizer, outro fará, né? Se você não clamar, as pedras clamarão. Então, ela pensa, ok. Então, ela diz para o seu servo, versículo 15, né? Mandando uma resposta, e a resposta está no versículo 16. Então, eu vou fazer o seguinte, Esther diz, ok, eu vou diante do rei. Eu posso morrer por causa disso, eu vou. Só que é o seguinte, você reúna todos os judeus que estão em Suzã e vocês vão jejuar em meu favor. Então, o que Esther estava pedindo é, tá, você quer que eu tome uma atitude? Eu vou, você tem razão. Só que vamos entrar com um jejum de 3 dias. Os judeus vão jejuar, você vai reunir todo esse povo para jejuar em meu favor. E eu também e as minhas criadas vamos jejuar. E aí, então, eu vou tomar uma atitude. E aí, meus queridos, termina o capítulo 4. E eu fiquei aqui meditando nele, pensando, Deus, uau, é um momento de tensão. Um decreto foi expedido, uma atitude precisa ser tomada diante de uma circunstância, mas Mardoqueu e Esther não podem apenas agir. Eles precisam do favor de Deus. Então, esse é o momento não de lutar, é o momento de ajoelhar, é o momento de buscar a presença de Deus. Então, primeira coisa, se fosse para eu aplicar esse texto para nós, e lembrando, né, eu estou aplicando o texto. Esse texto foi escrito num outro contexto. Eu estou pegando alguns princípios e aplicando para as nossas vidas. Exemplo número 1, a situação de Mardoqueu. Gente, o que ele fez? Começo do capítulo, a hora que ele recebeu a notícia, a hora que ele ficou sabendo do decreto, versículo 4, né? Versículo 4,
Capítulo 4, versículo 1, perdão. Quando ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, a primeira coisa que ele fez, rasgou as suas vestes, foi orar na presença de Deus, foi jejuar. Então, a primeira coisa que eu aplico para as nossas vidas é: busque a Deus diante das más notícias. Busque a Deus. Vá chorar aos pés do Senhor, vá falar com Deus a respeito da sua dor, vá colocar diante de Deus o seu medo, o seu sofrimento, a sua ansiedade. Recebeu uma má notícia? A sua cabeça vai começar a querer planejar uma saída. Eu te aconselho, não precisa rasgar as suas vestes, esse não é o nosso costume, mas com certeza vá orar. Fala: Deus, eu estou com medo dessa notícia, o Senhor me tira o medo, por favor. Pai, alinha o meu pensamento para que eu possa tomar boas decisões. Pai, o Senhor vê o que eu não vejo, então, Senhor, dirige os meus passos, dirige as minhas palavras, dirige o meu entendimento. Busque ao Senhor, ok? Nós, inclusive, acho que eu mencionei isso no episódio de ontem, ou antes de ontem, nós estamos meditando nessa semana, num versículo com as crianças aqui da nossa comunidade, e esse versículo é Provérbios 3:5, que fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe ou não se apoie no seu próprio entendimento. É isso. O seu entendimento vai te apontar para um lado, e este lado pode não ser o lado de Deus. Então, igual Ramã, busque a Deus diante das más notícias. Segunda coisa, eu aplicaria para nós a frase de Mardoqueu: tenha certeza que Deus trará livramento se você buscar. Tenha certeza, o seu choro, a sua oração, o seu jejum, o seu clamor, a sua devocional diante de Deus, tudo isso mostra para o Senhor que você quer a presença dele. Então, tenha certeza. Assim como Mardoqueu disse para Esther: se você não fizer nada, versículo 13, se você não se levantar, tudo bem, você e sua família vão perecer, mas Deus vai trazer livramento, porque Mardoqueu conhecia o Deus dele. E você e eu, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos que ter certeza de que Deus vai trazer um livramento. A gente não sabe como. A gente vai trabalhar junto com o Senhor, pedindo para Deus a direção, para a gente não atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, para a gente não tomar um monte de atitudes que só vai atrasar a bênção, vou falar dessa maneira. A gente vai trabalhar nessa parceria, mas tenha a certeza, o seu Deus não está morto, vivo está. O Senhor está vivo, Ele não é surdo, a mão dele não é curta demais para salvar, ele tem todo o poder. Então você tem que ter certeza, igual o Mardoqueu tinha. E por último, agora olhando para o exemplo de Esther, toma uma atitude. Existem situações na nossa vida que demandam uma tomada de atitude. Eu peço desculpas pelo barulho, talvez o microfone esteja captando o barulho aqui da construção da casa vizinha. Sinto muito, gente. Tome uma atitude, mas antes de sair igual um pato louco, tomando um monte de atitude baseado no seu medo, na sua ansiedade, na situação de, precisa fazer. Isso sempre me lembra Saul, né? Saul que foi lá e sacrificou no lugar do profeta. Aí chega Samuel e fala: o que você fez, Saul? Forçado pelas circunstâncias, porque o povo estava deixando o campo de batalha. Eu sempre me lembro de Saul quando a minha alma sente vontade de sair tomando um monte de atitude precipitada. Então, olhando para esse texto, tem que tomar atitude. Algumas situações, queridos, não é Deus que vai fazer no seu lugar. Ele vai te capacitar, ele vai te ungir, ele vai te dirigir, mas quem vai ter que tomar atitude é você. Não é Deus que conserta um casamento no sentido de... Não é Deus que vai cuidar do seu marido, é você, sou eu. Não é Deus que vai cuidar da sua esposa. Não é Deus que vai educar seus filhos, é você, é a tua boca. Não é a boca de Deus. Deus não vai se materializar aqui para educar os seus filhos, é você, sou eu. Então, assim, nós temos que tomar atitudes, mas... E aqui tá a chave. A hora que Esther fala, talvez eu apareça na frente do rei e ele mande me matar por causa disso, né? Mas eu vou fazer o seguinte, se há um propósito de Deus, então você jejum e eu jejuo também. Então, ela foi buscar o favor de Deus para tomar uma atitude. Então, tem que tomar uma atitude? Tem. Vamos sair igual um pato louco fazendo as coisas sem direção? Não vamos. Esther nos ensina, nesse capítulo, busque a presença de Deus antes de tomar qualquer atitude. Primeiro, o favor de Deus. Talvez você não vá jejuar. Talvez você precise muitas vezes tomar uma atitude, uma decisão, qualquer coisa, que tem que ser feito daqui a 1 hora, daqui a 20 minutos. Mas você pode ao menos fazer uma oração sincera diante de Deus e não sair tomando atitudes baseadas em sentimentos. Atitudes baseadas em sentimentos, sem a direção de Deus, leva a gente para o buraco. Então, é isso que a gente aprende nesse lindo capítulo 4. E eu espero que você tenha recebido algo de Deus. E se você recebeu, não seja egoísta, compartilhe essa palavra
Comente alguma coisa legal aí para que o algoritmo veja que você está vivo, que você está gostando desse podcast e que você seja muito abençoado, e eu também, para que quando situações estiverem diante de nós, a gente tome a atitude correta, apoiando-se em Deus e não no nosso próprio entendimento, na nossa força, etc. Combinado? Um grande beijo e Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!